Então, depois que eu falei, eu pensei... Olá, estamos aqui em Pulsão Papos Terapêuticos. Eu sou o Frederico Medeiros e hoje estou aqui com Volney Júnior. Volney Júnior ou... Pinheiro. Pode ser Volney Pinheiro. Que eu Volney Pinheiro, tá, beleza. Então, depois que eu falei, eu pensei... Volney, como sempre eu gosto de perguntar, quem é você em Curitiba? Quem sou em Curitiba, na vida, no mundo. Quem é você na fila do pão? Esse é de outro podcast que eu gosto muito, essa pergunta. Às vezes eu fico com vontade de copiar. Quem é você na fila do pão? Bom, Fred, eu sou curitibano, né? Nasci, moro aqui. Na verdade, morei em Pinhais por muito tempo, na região metropolitana, né? E depois mudei para Curitiba e comecei a morar com meus pais, com a minha família inteira, a partir dos 11, 12 anos em Curitiba. E hoje, né? Me formei como psicólogo, escolhi a psicologia como um caminho de uma interlocução, assim, das coisas que já me afetavam quando eu era mais novo, assim, quando eu era ali adolescente, as práticas espirituais, essas experiências de autoconhecimento que eu já buscava, assim, naquela época, achava importante. E, enfim, fiz a psicologia como essa interlocução. Dentro da psicologia me apaixonei pela psicologia clínica, que já era meio que um intento, um intuito, assim. Sim. Junto com isso surgiu também o yoga, virei professor de yoga, me formei, estudei meditação dentro da psicologia clínica. E todo good vibes. Todo good vibes. Toda essa vibe de buscar esse aprofundamento na minha experiência, não só relacional, pessoal, mas também transcendente. Assim. Para mim, acho que o transcendente tem uma força muito grande na minha vida. Né? Sempre guiou muito. Essa conexão de que o espiritual tem um ponto muito marcado para você também. Isso. Eu entendo que a nossa alma assim, tá buscando alguma coisa aqui. A gente tem uma vida egóica, comum, aí, né? Estamos na vida, estamos na rua, estamos nos lugares. Mas tem um negocinho ali que vai guiando, né? E para mim sempre foi essa conexão sempre estava muito clara e eu sempre alinhei minha vida por isso, né? E depois que mudei para Curitiba, enfim, adolescência, a gente sabe que tem um seriado aí falando bastante sobre isso, muito bullying, muitas experiências difíceis, né? Até por conta da minha... Você passou por muito bullying? Sim, passei bastante bullying. Até por conta da sexualidade, né? Como homem gay, assim, e também esse entendimento, reconhecer essa expressão da minha masculinidade, e entender que eu me conectava muito mais com mulheres do que com os homens, porque, obviamente, eu não conseguia participar daquele mundo em que não conversava comigo ou não me aceitava também, né? Então, foi um processo, assim, bem intenso. E até acho que um dos motivos que eu fui buscar ainda mais autoconhecimento e a psicologia, né? E nesse caminho, entendi que eu não queria ficar só no mundo das mulheres, que eu me conectava muito, tinha sempre muitas boas trocas. Eu também, por me identificar como homem, entendi que não, eu pertenço a esse mundo também. Como eu posso me desenvolver aqui, criar mais conexões mais profundas com outros homens? E aí que eu comecei a participar de grupos de homens e facilitar depois, né? E, então, minha trajetória aí, como no mundo, na fila do pão, no mundo de Curitiba, essa trajetória que envolve espiritualidade, uma busca por pertencimento também, conexão e, enfim, interesse, autoconhecimento. É o que tem sido a minha jornada até aqui. Né? Daqui em diante vamos ver onde vai, né? Pra onde vai. Mas é isso. Mas bastante marcado por esse... O tema de hoje é masculinidade, por isso que eu chamei o Volney, porque né, já trabalha com isso há anos, essa busca dele é bem marcada mesmo. Mas o que te fez buscar, então, esse campo da masculinidade? Isso de se ver muito relacionado com o mundo do feminino, com as mulheres durante o tempo, e aí, não é aqui, eu quero começar a buscar entender melhor o que é o masculino para mim, ou... eu sinto que dentro de casa eu sempre tive uma relação muito afetiva com meu irmão, com meu pai, com meus amigos. Então, essa proximidade do corpo do outro homem, um lugar afetivo, carinhoso, era uma realidade para mim. Só que quando eu fui para o mundo do real, vamos pôr assim, para fora da família, dessas relações mais próximas, isso era impedido, né? Tinha um impeditivo. E me fazia falta, porque eu sempre fui uma pessoa muito afetuosa, carinhosa, corporal também. E daí com as mulheres eu tinha essa passagem por também já demonstrar às vezes algum jeito, alguma coisa que mostrava da minha sexualidade. Um brilho no olho. Um brilho no olho. O rouge. Enfim.
uma sensibilidade também, né, para as coisas. Porque eu estava me sentindo afetado por muitas coisas, uma conexão com a espiritualidade, acho que as mulheres se aproximavam mais disso. Já gostava de ler tarô, alemão, essas coisas já existiam na minha vida, né? E é engraçado, assim, porque eu também segui mais ou menos uma trajetória assim. Eu não sei se eu identifico muito que eu sofri bullying exatamente, porque não atravessava tanto pela questão da sexualidade. Eu também sou um homem gay, mas acho que quando eu era muito novo, eu tinha voz muito fina e eu chorava muito. E eu tinha... E aí eu acho que muito cedo eu percebi que ia ser uma problemática isso. E aí é engraçado, porque hoje supostamente eu tenho voz grossa. Supostamente eu tenho voz grossa. Supostamente. Que eu acho que, na verdade, em algum momento foi um mecanismo de defesa mesmo. Talvez minha voz minha voz normal, mas se não houvesse isso, talvez não tivesse passado por aí. Mas estava pensando do igual, assim, porque eu também fui muito pelo campo da meditação, apesar de hoje bem distante disso, infelizmente, tentando começar a voltar para esse lado. Mas a minha adolescência foi, inclusive, aqui perto. Tinha uma casa que tinha umas pirâmides. Sim. E que aí eu ia lá e você vai lá e você ficava meia hora meditando. Era muito massa, que eu era tipo um adolescente de 12, 13 anos que ia lá e ficava meditando debaixo da pirâmide. De cobre, né? Nas pirâmides de cobre. E eu achava o máximo. Mas desculpa só esse parênteses. E aí depois eu perdi esse campo, na verdade, realmente é algo que eu tô tentando buscar e me conectar mais, porque eu acho que a espiritualidade realmente é um campo muito importante até para nossa saúde mental mesmo. Sim. Né? E interessante, né, Fred, você tá trazendo, eu estou trazendo da minha sensibilidade, dos temas que eu me interessava e como isso me conectava mais com as mulheres, e os homens se afastavam, não me sentia tão pertencente. Você falando do tom de voz, que é um fenótipo, né, uma expressão, assim, um jeito de ser, né, que também você foi modulando para poder, né, parar de chorar. Não passar por bullying, não passar por repreensões e tal. Eu acho que eu fiz isso muito antes, então eu acho que eu não passei por bullying pela sexualidade, eu passei por ser narigudo, por ser orelhudo, né, assim, vários apelidos relacionados a tucano, etnofobia, né? Por uma questão por uma questão... Tem um outro nome. Tem um outro nome, né? Mas aí eu dei uma desviada, mas eu acho que muito cedo mesmo eu percebi isso. Porque eu era uma criança que chorava muito, e hoje eu não sou um homem que chora muito, de maneira geral. Assim, né? Também é algo que eu estou tentando voltar a ter essa sensibilidade mais à flor da pele mesmo, né? Porque chorar é tudo de bom, né? Nossa, chorem. Clichê, homem não chora, chora sim, homem tem que chorar lá. É um fato, assim, né? Na verdade é humano expressa, ponto. Não precisa ir pro banheiro para chorar escondido no chuveiro. Não, deixa sair, ó, é só água, você não vai derreter, você não é feito de açúcar, né? Autorregulador pra caramba, né? Nossa, depois que você chora, assim, relaxa tudo, você consegue pensar mais claro, né? Assim, dá uma conectada mesmo. Essas águas que ajudam a limpar mesmo, né? Essas emoções, clarear a mente. Pronto, você tem um espaço muito maior para poder ter uma ação mais consciente, né? Mais efetiva e tal. Mas eu ia perguntar, e daí, como é que foi então começar? Você começou a buscar grupos que trabalhavam com masculino? Eu sei que você tem uma puta jornada dentro do masculino. Me conta um pouco mais disso. Bom, fui sempre interessado em espiritualidade, tarô, reiki, esses negócios. Fui para psicologia, fui para o yoga, sempre pratiquei yoga desde cedo também. E meditação. Então, assim, era um mundo que as mulheres estavam muito dentro, né? Sim. E eu me sentia também falando, pô, eu me relaciono bem com as mulheres, gosto delas também, a gente tem amizade, mas faltava esse senso, essa sensação de conexão com os homens. Eu tive outros amigos, óbvio que eu tive amigos, mas eu percebia que chegava um momento que os amigos deixavam de estar junto comigo. Talvez por eu expressar, eu não sei, é a história da vida, ou por... vai saber. Mas eu percebi que tinha um ponto que essa conexão, ela ia embora, não perdurava, assim. Lógico, tinha os amigos de infância que perduraram e tal. Só que eu fui entendendo que tinha muito a ver com a forma como eu também expressava a minha masculinidade, ou como eu me expressava, e tinha também muito a ver como os homens esperavam que eu performasse, ou que eles mesmos, né? Essa interação, esse tipo que não dava essa liga. E daí eu senti, cara, mas eu me identifico como homem, eu entendo que como homem, eu pertenço a esse mundo, eu quero entender como eu posso me relacionar melhor, me conectar mais, até por conta
relacionamentos afetivos amorosos, eu queria entender mais o outro homem que eu ia me relacionar e ver mais inteiro. E aí dentro disso acho legal pensar na questão de masculinidades, né? Porque a gente fala muito da masculinidade, se refere sempre à masculinidade do homem hétero, geralmente, né? Do homem hétero branco cis, que é o termo que sempre vem junto, né? A gente sempre escuta isso nas mídias, né? O homem hétero branco cis. É quase um jargão, né? E entender que existem outras masculinidades, né? A masculinidade gay, a masculinidade trans, e aí a masculinidade latina, a masculinidade brasileira, a masculinidade indígena, né? Assim, porque aí você vai, na verdade, existem muitas formas de ser masculino, né? Existem muitas identidades dentro do masculino, e o quão é importante entender essas variações, né? Assim, masculino não é apenas uma caixinha, não é um rótulo exclusivo. É claro que a educação e a cultura, né? Ela produz uma grande massa de que talvez a generalização e um grande número caia dentro de algo que é fácil de você encaixar com a masculinidade cis, mas ela não é tudo. Né? Tem até um termo que o pessoal, acho que do Papo de Homem, Silêncio dos Homens, essa galera que está fazendo um trabalho muito legal, inclusive, que fala a caixa do homem, que eu lembro bem deles. E é sobre essa ideia de uma masculinidade enrijecida e única, que tem várias questões heterocis normativas brancas também, que esse homem tem que atender para ele se identificar como homem masculino. E é uma masculinidade muito impossível de ser atingida por todos. Um ou outro pode chegar nesse lugar, mas não quer dizer que chega lá com saúde também. Né? Pode, tem pessoas que podem se expressar daquela maneira, assim, naturalmente, né? Mas não é a maioria, né? E então tem essa ideia de uma masculinidade vigente, assim. E na verdade, se a gente parar para olhar para toda a estrutura da história, do tempo, das culturas, dos povos, das raças, das civilizações, a masculinidade foi definida de tantas formas diferentes já até hoje, né? Que eu acho ótimo, não lembro a época, né? Mas assim, que época medieval, o menino usava rosa e a menina que usava azul. Isso. Os homens usavam cabelo cacheadinho, compridos, usavam peruca para ter... Peruca, saia. Né? Ou lá entre os gregos, né, que a relação, a iniciação de um homem mais novo tinha que ser com um homem mais velho, iniciação sexual e também de ensino. Então essas que vem o termo pederastia, né, pederasta, é daquela relação grega, que é o berço da nossa civilização, né? Enfim, então é isso que me provocava, porque eu entendia que eu tinha uma expressão como homem na terra, na vida, só que ela não atendia ao que achavam que tinham que ser. Ele falou, cara, mas eu vou entrar nesse lugar, e não no lugar da caixa do homem lá que eu falei, mas de pertencer a outros homens, trocar, eu quero viver. E daí foi isso, comecei a buscar grupos de homens para entender mais esse rolê, porque eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo. E aí isso é muito legal também você trazer para eu entender mais esse rolê, porque eu acho que o grande problema da masculinidade da caixa é que não está preocupado em se entender, ou até então não esteve, né? Assim, por realmente ter sido o lugar mais seguro, mais protegido, com mais direitos, não precisava se olhar, né? Porque o meu tá aqui, o meu tá garantido, ninguém me tira do lugar, o que eu falo vai ser, né? Assim, eu tô aqui na camada de poder, o que eu disser aqui vai se reverberar para baixo e pronto, né? Que eu acho que é o que gera também a falência da masculinidade. Né? Eu acho que a gente vive hoje a falência da masculinidade em grande parte por isso, porque o homem nunca precisou se enxergar. E aí mesmo dentro dos estudos da masculinidade, não é o homem que faz, né? Talvez agora um pouco mais. Ou homens também, mas geralmente homens das minorias. Na grande maioria de quem faz os estudos, né? E eu acho isso muito interessante, né? Então, aí de volta a esse lugar. Então talvez, não estando dentro dessa caixa do homem, então você vem com esse questionamento de o que é o homem e começa então a levantar e a entender e a pertencer a esses grupos. Sim. E grupos, assim, que eu participei até aqui, que também estão interessados em olhar mais profundamente para o que é ser homem. Como é ser homem hoje? Nesse lugar, você está aí hoje, como é que é, né? Como é que a gente está vivendo isso? Obviamente, eu me conectei com um grupo que tinha uma pegada espiritual mais forte, né? E porque eu me identificava, e ali foi um lugar onde eu senti que eu podia pertencer e trocar junto com os outros homens, que é um lugar da espiritualidade, de exploração dentro desse ambiente. Porque no âmbito psicológico, eu acho que ainda é muito desafiador os homens se colocarem, né? Questionarem-se profundamente. Agora, quando tem uma espiritualidade, quando tem alguma questão física, daí já são lugares que conectam mais homens, né?
ou performance mesmo, daí a gente já vai para as deturpações dos grupos jovens. Né? E, enfim, então foi onde eu senti que eu tinha um lugar que me conectava e que os outros homens também estavam interessados, né? Porque a espiritualidade ela abre para o sensível também, né? Para a sensibilidade, para outras formas de percepção. Então foi por aí. E aí, fazendo essa busca, você chegou no quê? O que é ser homem? Bem basiquinho, então, né? Ser homem é isso aqui, é esse quadrado que eu vou falar agora, e se você não couber aí, ó, já era. Desculpa, brincadeira. Não, mas acho que eu cheguei nesse lugar, e eu acho que a gente chega, né, foi o que você trouxe também, que é masculinidades, né? Quando eu escutei esse termo pela primeira vez, eu falei, cara, fez todo sentido, fez plim, né? Óbvio, como eu não pensei nisso antes. Né? E como que eu não pensei nisso antes? Masculinidades, né? Sim. E daí isso foi validando a minha forma de ser homem no mundo, com os meus gostos, interesses, com a minha sexualidade, com o meu tom de voz, com os meus, enfim, com as formas como eu construo as minhas relações também. E daí eu fui vendo que tem outros homens tendo outras expressões e a gente vai entendendo que então a gente tem muito mais para poder explorar em termos da nossa experiência. E eu pensei assim, da minha experiência como homem. Não preciso ficar nem nesse quadrado, atingir esse quadrado e nem ficar também num lugar onde eu achava que enfim, que eu estava vivendo porque era o que eu conseguia viver. Posso explorar mais. Sim. E inclusive de volta nisso, né, assim, que não só você não conseguia viver, como mesmo o homem hétero branco, vocês também não conseguem viver, porque a masculinidade dentro da caixa ela é um mito, ela é inalcançável. Porque não existe homem que tenha potência 100%, né? Se não existe homem imbrochável, fica a dica. Fica a boa dica. Fica a boa dica. Relaxa não sobre existe. isso, né? Isso. Né? Se todo homem fosse alfa, né? Assim, como que todo homem vai ser alfa? O que acontece com o resto da matilha? Sim, né? sim. Então, assim, é impossível. Né? E um lugar de muito sofrimento para qualquer homem tentar caber dentro dessa caixa, né? Porque é uma caixa que limita muito, né? Inclusive isso, né? Nos tirando da possibilidade de sentir, nos tirando da possibilidade de ser afetivos, que é um corte gigantesco, né? Assim, é como se tem no livro do que é um que eu vou falar no final, que é 6 balas num buraco só, que é a crise da masculinidade do Silvério Trevisan, acho que é esse aí. No fim do livro ele fala que o processo da criança se tornar homem é como se fosse um processo de automutilação. E é pesadíssimo, né? Assim, como assim é um processo de automutilação? Mas que na verdade é uma mutilação emocional, né? Mental, porque eu corto algo que é fundamental da minha vida, que é a minha afetividade, e eu preciso cortar a parte dela fora. Né? É para além de outras coisas que a gente tira da nossa vida para poder virar homem. Né? Sim. E acho que foi uma coisa que eu decidi que não ia tirar porque era a minha essência mesmo, né? Essa afetividade. Eu confesso que quando eu entrei comecei a participar dos grupos de homens, percebi que eu enrijeci mais em alguns aspectos, que eu comecei a minha emoção ficou mais retraída, e foi interessante porque eu estava convivendo com vários homens que também estavam buscando refletir sobre isso, mas eles traziam outras masculinidades, outras experiências, né? E para mim foi um processo que eu fui enrijecendo de volta não, criando uma rigidez e entendendo um lugar. Um pouco de uma máscara, de um lugar assim, social. E depois desse processo eu comecei a olhar assim, não, é um processo cíclico, né, Fred, assim, da gente se olhando, a gente está no caminho de autoconhecimento, mas chegou no momento que eu falei, cara, não, isso daqui, eu construí algumas habilidades novas, atitudes, consegui construir uns músculos onde eu precisava, emocionais também, né, às vezes enrijecer para poder dar conta de algumas histórias, mas eu não quero ficar aqui, porque por mais que eu ganhe muito com isso, eu perco muito da minha essência em muitos outros lugares. Então, acho que esses ganhos, né, que esses cortes trazem para os homens, para nós, né, nessa construção, ainda são ganhos que são muito valorosos nessa sociedade que a gente vive hoje. Sim. Né? E dá muito poder, né, dá muito acesso, e só que mata a gente. Tanto que os homens são o maior... Mata. Né? É o indivíduo que mais mata, que mais se mata, e que mais é morto. No mundo. E que mais é preso. 93% da população prisional do Brasil é homem.
Imagina. E, se eu não me engano, também que acaba tendo mais surtos em questão de saúde mental, para além, não depressão, coisa assim, Sim. mas de... eu não lembro agora exatamente, vou mentir, não vou dizer. Mas, por exemplo, de números de internação e coisa assim, a grande maioria é homem também. Então a gente... Que é isso, mata, né? Mata. Então, no lugar de ganha alguma coisa, mas perde a vida, né? Sim. É pesado. É pesado, sim. Quando a gente começa a olhar para esse movimento, quanto que, né, se cortando para se tornar um homem ideal dentro dessa caixa na nossa sociedade, é uma coisa de matar a nossa saúde mental, saúde emocional e, junto com elas, nossa saúde relacional, né, Fred? Porque acho que as grandes queixas das mulheres hoje em relacionamentos são da inabilidade do homem lidar com as suas emoções e lidar com coisas comuns do dia a dia, como coisas do cuidado, o cuidado da vida, da casa. A gente fala de um adulto funcional, né? Mas uma das grandes queixas é isso. E que acho interessante, um pouco engraçado, né? Porque hoje a gente tem o termo heteropessimismo, né? Que é justamente isso, né? Sobre as mulheres héteros que estão num lugar assim de que realmente, em alguns aspectos, os homens estão tão para trás, porque as mulheres estão realmente, né, ou buscando terapia, buscando autoconhecimento, não todas, generalizando, né, mas assim... Mas a gente sabe que a taxa é muito maior. A taxa é muito maior, a própria construção da feminilidade é outra, né, que envolve mesmo esse lugar da subjetividade, que envolve um lugar de se conhecer, de um pouco mais de troca, e que aí os homens não estão nesse lugar, né, então eles não conseguem ser adultos. É engraçado, né? Porque o símbolo do ser adulto, na verdade, dentro da nossa cultura, seria o homem. Mas, na verdade, a grande maioria deles não conseguem ser adultos realmente funcionais e maduros, né? Assim, com o mínimo de inteligência emocional, a ponto de ter mulheres dizendo que, assim, vou tirar um ano sabático, não vou me relacionar porque não dou conta, tá prejudicando a minha vida pessoal me relacionar com homens. E aí até de ter um termo, né? Assim, se você buscar na internet, você vai ver heteropessimismo. Você vai ver milhares de mulheres. Assim. Tá difícil para mulher. E eu vou dizer, assim, que para os homens gays também é difícil, né? Porque esse heteropessimismo não atinge só as mulheres. Homens estão em todos os estratos, né? Lógico que um homem mais... Vamos dar para homem pessimismo? Homem pessimismo. Homem pessimismo. É tipo isso mesmo, né? Porque a gente é talhado, mesmo sendo um homem gay, por exemplo, um homem bi, um homem pan, esses homens estão se desconstruindo. Não adianta, tá ali no DNA da nossa educação, usar esse termo biológico, né, mas para a gente entender que está na nossa educação e na formatação social, um tanto dessa construção. Então, a dificuldade de criar vínculos, de criar laços, de se conectar emocionalmente, de expressar suas emoções, isso afeta todos nós homens, assim. Eu falei que eu sou, desde menor, mais sensível, emocional, mas assim, olha, a psicologia e muita terapia que me ajudou a ter linguagem emocional competente. E ainda assim eu falho, crassamente, assim, né? E eu acho que é isso, todos nós, tá atento a esse movimento, assim. Você sabe, né, que homens têm, em média, acho que 30, também não vou falar em porcentagens, que também não tem esse dado exato, mas é fato, e tem pesquisas em cima disso, o quanto homens têm uma linguagem emocional para descrever emoções e experiências sensoriais, assim, 40% a 60% a menos que as mulheres. De linguagem, né? Palavras. E a gente vê isso claramente na clínica, né? Assim, quando você pergunta para o cara, como é que você está sentindo? Não sei. Eu tô mal. Mas o que é mal? Mal como? Mal. E aí você tem que ficar assim, você tem que ficar, tipo, puxando, né, assim, porque, inclusive eu tenho um baralho que eu uso às vezes em sessões, geralmente com homens, que é um baralho de comunicação não violenta, um baralho que se chama empatia, que aí tem várias emoções, e aí facilita muito, porque aí o cara vai lá e, não, eu tô me sentindo assim, né, assim, tô apreensivo, tô com medo, tô inseguro, e aí a gente consegue ir chegando. E porque é isso, né? Assim, se eu não tenho esse vocabulário, é porque eu realmente não tenho acesso à emoção que eu estou sentindo. Eu nem sei o que eu sinto. Não consigo nem descrever, não consigo nem abrir espaço para sentir, né? Como bem, você bem falou, vai sendo cortado partes, e o corpo é uma das partes do homem que é cortado, né, Fred? Tanto que a gente falou de ser imbrochável, né? Que não existe. Porque, de fato, a gente cortou a nossa conexão com a nossa sensualidade, com a nossa sexualidade, a ponto de, quando brocha, porque todo mundo
brocha. Todo mundo brocha. E como que a gente faz, então, para se conectar de volta com o prazer, com aquele momento, ou com outros prazeres no nosso corpo? A gente não tem zero educação em cima disso. E até sair desse lugar da sexualidade como sendo apenas algo sexo penetrativo, né? Exatamente. Porque, nossa, isso também é algo que eu vejo na clínica que é muito difícil para o homem entender, de que existe a possibilidade de um sexo que não seja penetrativo. De que às vezes, não, mas aí não é sexo, né? Tipo, aí é pegação, aí é uns beijos. Tipo, você chegou ao orgasmo? Ela chegou ao orgasmo? Ou não necessariamente os dois chegaram, ou nem chegou no orgasmo, mas você teve muita troca. Sexo, isso é um encontro sexual. É um encontro sexual, precisa... Que eu acho que vem desse lugar da performance também, né? Assim, dessa... Nossa, que acho que isso atualmente realmente, assim, como tem... É engraçado, né? Assim, porque aí é o que tem castrado os homens, né? Porque eu imagino, óbvio, né? Assim, não existem muitas pesquisas mais antigas, mas eu imagino que nunca se broxou tanto quanto agora, inclusive. Né? Porque, assim, tem o peso da performance é tão grande, né? Assim, de... Eu tenho que estar num filme pornô, eu tenho que fazer 10 posições, eu tenho que dar conta de não sei quanto tempo de sexo, né? Assim, e aí vai para esse lugar de que a gente não dá conta da performance, né? A sexualidade, a afetividade, ela não é performática, ela é de sentir. Né? E ao mesmo tempo, né, a gente é educado dentro de pornografia. É assim, meu pai teve até uma conversa ou outra ali, mas assim, não foi o suficiente, o tanto quanto eu tive que buscar depois para poder pensar sobre sexualidade, experienciar sobre sexualidade, entender também. Ou mesmo quando era falado, né? Porque aí também tinha tanto filtro de julgamento sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre isso não se faz, não sei o que também acaba sendo um lugar que às vezes tinha, mas também não ajudava muito. Exatamente, né? Tinha papai e mamãe. Tipo, era meio... E daí para uma masculinidade diferente, né? De uma masculinidade homoafetiva, por exemplo, homossexual, puxa, não tem nem como chegar lá, né? Não tem nem instrução, porque quem que vai falar disso? Que pai vai falar isso para o filho? Lógico, hoje em dia acho que as coisas podem ter mudado sutilmente, assim. Só que é isso, né? Não tem. E aí você falando, né, de como a gente se educa através da pornografia, de volta, eu nunca sei de onde que são os estudos, mas eu li. Tava no livro, tava na internet, mas era um artigo que eles estavam tentando fazer justamente uma pesquisa sobre a influência da pornografia em pré-adolescentes, adolescentes de 13 anos, e eles não conseguiram porque não existia grupo de controle. Eles não conseguiram achar, dentro de crianças, adolescentes, né, de 13 anos, dessas pessoas, desse grupo que não tiveram contato com pornografia. Eles não conseguiram fechar, porque aí não tem como você fazer um comparativo. Né? E aí é muito louco pensar. E essa é uma pesquisa que já tem uns 4, 5 anos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, né? Assim, então, cara, é muito louco pensar, assim, porque vai para esse lugar mesmo. As nossas crianças estão aprendendo sobre sexo muito cedo e sobre um viés da pornografia, né? Assim, que é lixo, né, gente? Desculpa, mas assim, pornografia é lixo. Eu tenho... Bem forte. Lixo. Tem um mimimi que você conheceu, que é Linga, e ele é uma pessoa trans não binária, então, por isso eu falo no neutro, e que ele olha justamente para isso, como é uma pornografia saudável, educativa. E puxa, gente, que necessidade que a gente tem disso, né? De poder olhar para o corpo, olhar para o prazer, para o sexo, para a imagem até daquilo, para o erotismo, de uma maneira que nos provoque relacionalmente também, né? Porque entra em relação, entra em intimidade e bom, né? Até ele fala do termo porneia, né? Que é um termo, na verdade, grego, daí fala toda essa relação da pornografia e tal. E acho que vale a pena olhar também para esse trabalho dele, que é justamente isso, a gente poder parar para olhar para essas expressões eróticas de uma maneira mais consciente, mais educativa. Mas o que a gente tem não é isso, é lixo. Né? O que está lá é lixo. E o quanto afeta a vida dos homens, de todo mundo. Né? Assim, porque eu tenho atendido algumas pessoas mais jovens, e todos eles, assim, com uma questão de performance altíssima. Assim. É engraçado, assim, dos pacientes jovens masculinos que eu atendo,
basicamente, assim, já ouvi algumas vezes, eu tenho medo de mulher. Sim. Tenho medo. Tipo, eu quero, eu vou, eu tô correndo atrás, mas eu morro de medo, porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Como é que, tipo, cara, é muito grande, né? Assim, é muita coisa. E aí, vendo isso também, né? Assim, jovens adultos de 18 anos usando Tadalafila, ou antes ainda, porque vou ter a minha primeira vez, não posso broxar na minha primeira vez, então vou tomar Tadalafila na minha primeira vez. Nossa. Ou seja, zero conexão. Zero, né? Tipo, e aí já começa a sexualidade toda errada, né? Nossa, se a gente abre uma caixinha aí, né? Eu tô vendo, a gente tá cada vez. A gente vai gravar 4 pods pra falar de masculinidade. Perfeito. Acho uma série. Porque quando a gente entra no campo da sexualidade, é óbvio que a gente tá falando de homens e mulheres, mas assim, nesse recorte dos homens, do masculino e do medo da mulher, por exemplo, que a mulher também, ela já teve uma experiência, muitas vezes, é lógico que a mulher é extremamente castrada, a gente não tá aqui falando das mulheres exatamente, mesmo não dá pra deixar de falar, extremamente castrada na sua sexualidade, mas o homem, quando ele vai entrar nessa relação com a mulher, muitas vezes ele entra com o medo ou com total poder e domínio, que é entre a violência e o abuso sexual. Que essa mulher, ela é um objeto. Então, ali eu consigo ter tesão, ali eu consigo ter ereção, porque eu não preciso ter, eu não tenho medo. Porque daí eu não me relaciono também. E daí, essa díade, né? Daí não tem encontro, né? Ou a mulher é objeto, ou eu tenho medo dela e eu não consigo me relacionar. Tenho medo, daí o medo traz agressividade, violência também, daí é o outro lado da moeda. Por isso os Red Pill, MGTOW e todos esses sistemas de masculinidade extremamente deturpadas e tóxicas. E que já estão no Brasil, né? E que estão no Brasil, né? Nossa, muito. Eu acho que a gente vê muito isso, assim, como se fosse algo da cultura americana, algo de fora, mas o quanto está no Brasil mesmo, esse lugar de uma construção misógina mesmo, né? Assim, do homem passar a odiar a mulher, né? Assim, muito por esse lugar do medo, né? Mas perdi o que eu ia falar, eu sempre me perco nos pódios, assim, começa a falar uma... A gente vai indo, A gente vai indo, é que a gente entrou pelo campo da sexualidade, mas eu queria também voltar para o masculino em si também, né? Mas aí você estava falando dessa questão do objeto, né? E o quanto entra nesse aspecto também de que o pornô leva para o campo do objeto, é muito mais fácil se relacionar enquanto campo objetal. Né? Mas aí no que eu me perdi foi isso, que eu queria trazer essa coisa que eu acho muito legal, que a mulher ela já tem uma facilidade por causa da cultura, da subjetividade, porque a mulher acaba sendo o ninho da humanidade. Né? Essa coisa da gestação, essa coisa simbólica de que toda mulher pode engravidar, né? Não necessariamente toda mulher vai ser mãe ou quer ser mãe, ou seja o que for, mas isso de ser o ninho mesmo da humanidade, né? Que provoca uma outra forma de ser, que isso eu também peguei de livro que eu li, tá? Livros, né? A gente lê muito pra estar aqui. Li recente? Não, por isso que tá meio solto. Mas tá lá. Mas tá lá. Não, mas é que isso eu achei muito legal mesmo, assim, porque como a mulher tem esse processo de 9 meses da gestação, a mulher, ela realmente, ela cria um outro, né? Então ela cria a autoridade. E aí o quanto isso dá espaço para ela trabalhar a própria subjetividade e a própria identidade. O homem não cria o outro, né? Assim, tecnicamente. Ele dá a semente da vida lá, tal, não sei o quê. Mas assim, a semente do homem cai por aqui, cai por ali, né? Vai pelo ralo. Né? Vai indo. Vai indo, né? E aí o quanto isso de estruturar o lar é da mulher. Né? Assim, por mais que a gente pense no homem como patriarcado, o cara que provê, mesmo ele provendo ou não, bem questionável hoje em dia, o lar é o território da mulher. Né? E eu concordo e problematizo essa situação. Acho assim, ótimo, porque... bora problematizar. Porque acho que a mulher ela foi obrigada, ao longo do tempo, a assumir esse papel do cuidado, né? Porque também dentro da nossa estrutura social, histórica, a mulher foi sendo cada vez mais colocada no lugar de quem vai cuidar, né? Existem outras, mais uma vez, li também, agora não vou saber aonde, mas existe, culturas e nativas em que o homem é quem cuida da casa e dos filhos, e a mulher... Não é que ela sai para caça, né, gente? Mas a mulher ela tem uma outra função social. Não quer dizer que ela não cuide de nada, mas esse cuidado ele é no mínimo compartilhado. E nessas culturas, outras relações se estabelecem na relação de gênero, né?
Então, acho que a mulher, eu vou incluir um tema, que é a mulher cis e típico ovariano, né, que é o indivíduo humano que tem ovários, de fato, esse indivíduo cria, né, gesta, ele tem uma relação ali muito forte enfim, de gerar uma vida. Mas quando a gente olha para a mulheridade, mulher no geral, as mulheres trans também tem uma outra experiência dessa... não que elas não vão cuidar, mas é uma coisa muito diferente, né? Então, acho que quando a gente fala de mulher, a gente está falando de muitas categorias também, muitas possibilidades, claro, né? também. Muitas mulheridades, vamos pôr assim. Mas, de fato, o corpo típico ovariano desse ser está muito relacionado a um cuidado, né? Por exemplo, um homem trans pode ter um filho, ele também vai passar por essa experiência. E até eu falei disso, não como cuidadora, na verdade, mas isso da possibilidade, meramente o fato da possibilidade de gerar vida, cria um lugar de que subjetivo que afeta a minha identidade. E me faz pensar um pouco mais na minha subjetividade, né? Porque tem um lugar... Eu sei que, eventualmente, se eu quiser, eu posso gerar vida, né? E isso, de certa forma, cria uma outra forma de se relacionar com o mundo também. Né? Mas entendo que você diz que é esse lugar da assim, cuidadora, mas que realmente é muito social. Né? Assim, é cultural ser cuidadora. O lugar do cuidador. E eu acho que o resgate de uma masculinidade mais, por pensar, saudável, ou com mais interesse, com mais completude, é o lugar do homem que cuida. Né? Do homem não protetor. Que a gente tem essa imagem já do homem protetor. Isso já existe, mas o homem que cuida, cuidador, né? Que gesta também as coisas não no seu corpo, mas fora, né? Mas isso que você traz, assim, eu acho que essa pulga atrás da orelha que todas as pessoas que têm ovários trazem, né? Que a qualquer momento eu posso gerar um ser. E daí essa qualidade desse corpo que, com certeza, isso eu, você e todos os humanos típicos testiculares que têm testículos e pênis, não tem essa possibilidade, não tem essa pulga atrás da orelha, né? E daí ainda mais numa sociedade que fala que as mulheres têm que ter filhos, né? E daí eu tenho várias amigas que têm 30 e poucos anos e falam, nossa, cara, será que eu quero ter um filho ou será que eu tenho que ter um filho? Nossa, isso é muito pesado, né? Isso para as mulheres é muito forte. Né? E na masculinidade, quando a gente pensa nas nossas masculinidades, a gente não tem. Não. Aí a gente pensa, e aí, Fred, mas aí assim, pensa, né? E aí, mas o homem não tem esse instinto paternal de querer ter um filho? Essa é a pergunta para você, o que você acha? Vamos conversar sobre isso. Valeu, obrigado. O que você acha? Se tem um instinto paternal, cara, eu não sei se tem instinto, na verdade. Não acho que... Porque, por exemplo, na mulher é muito marcado mesmo o relógio biológico também, né? Assim, conheço muitas mulheres assim, não quero ter filho, de repente chega numa idade assim, caraca, aconteceu alguma coisa que eu quero muito ter filho. Tô precisando ter filho. Né? E aí acho que é mais instintivo, né? Não vejo isso no homem. Né? Não vejo mesmo. Inclusive vejo a questão de ser pai muito mais como algo cultural e de status. Né? Porque aí também tem um pouco, da mesma forma como tem esse grande peso sobre a mulher, de que uma mulher que deu certo é uma mulher, né? Assim, que constitui família, né? E tem prole. Né? Pro homem também tem, com muito menos peso. Né? Porque o cara pode ser solteirão a vida inteira, não ter mais línguas, não sei o que e tal, mas está num lugar muito mais aceitável. Né? Eu acho que entrando aí, a gente entra no lugar do pai ferido, né? Também, né? Falando sobre isso, né? Que de ser instintivo ou não, de ser natural do homem querer ser pai, né? Eu acho que muitas vezes não é, por isso porque a gente, de maneira geral, generalizando de volta, a gente não tem um bom exemplo do que é ser pai. Né? Grande parte das pessoas, um pai distante, ou um pai pouco afetivo, ou um pai, né, assim, fora de casa, voltado para o trabalho, entrando em casa como a lei, mas com muita agressividade, né? Tipo assim, cala a boca, ou o homem não chora, ou eu, né, assim, se aprontou em casa, tomar minha avisou, é eu que vou bater em você, né? Que é um pai super agressivo, né? Que é um pai que é o homem branco, hétero, cis, né? Nessa caixa do homem que a gente está falando, né? Que é o homem do patriarcado mesmo, né? Isso, que é o homem que briga, o homem da casa. Tem esse termo, né? Eu sou o homem da casa. Então é até um status, né? Na hierarquia. O patriarcado fala sobre hierarquia, né? Então esse homem da casa, que ele tem que deter esse poder, e para deter esse poder precisa ter várias atitudes que não envolvem
a empatia, afetividade, que não envolvem conexão, que não envolvem, muitas vezes, respeito. O respeito é só unidirecional, né, em direção a ele, não ele em direção aos outros. E isso, acho que essa ideia da paternidade, né, e do pai e filho... Nossa, Fred, agora abriu outra caixinha. Por quê? Eu te perguntei, né, te provoquei e fiquei provocado. Deixa eu organizar meus pensamentos aqui um pouquinho. 3 segundos. 3 segundos. Quer que eu vá falando ou você... Pode contar. Não sei, você que sabe. Porque acho que essas coisas, até num lugar assim, como a gente está no ao vivo, assim, num fluxo, assim, é fácil a gente ficar despejando verdade sobre algumas coisas, né? Ficar falando e colocando. Mas acho que são momentos que a gente para mesmo para poder pensar e organizar essas coisas e entender que não é fácil falar sobre masculinidade. Não. Porque tem uma complexidade muito grande. Sim. E cada coisa que a gente fala abre complexidades. Nossa, inúmeras. Porque ainda é pouco falado. E daí tem muito a ser falado. Sim. E, então, falando da paternidade, esses 3 segundos acho que deu tempo do meu inconsciente se eu reorganizar aqui, dar uma calmadinha. Que eu vejo muitos homens falando, nossa, mas daí me bateu a vontade enorme de ser pai. Nossa, eu quero ser pai, eu preciso ser pai, e deu um lugar afetivo. Até uma vez escutei de um homem falando assim, puxa, chegou uma hora quando tive meus filhos, todas as formas de amor que eu tinha ruíram, caíram pelo chão. No sentido de, aquele amor que eu sentia como meu filho, como pai, não tinha nada que desse conta daquilo. E ele comentou que ele entrou em crise, enfim, ele lidou com isso, né, e seguiu a vida dele. Mas esse lugar de ser pai, que não, eu acho que é muito diferente do ser mãe, talvez, bate muito diferente, né? Porque tem uma exigência social diferente, como você falou, tem uma questão biológica que não tem essa possibilidade de gerar ali um filho, né? De ter uma grande experiência que é uma gravidez, né? É um rito de passagem biológico, né? O corpo de uma mulher é antes de uma gravidez e depois de uma gravidez, ponto, né? Mas para o homem não tem isso. A gente não tem essas marcações também, de certa forma, biológicas da nossa mudança de posição e de desejo de mudar de posição. Então, eu acho que a paternidade, ela não tem esse lugar biológico também. Tem, lógico, tem uma questão de reprodução da espécie e tudo mais, tem esse, talvez esse impulso e nos mexe. Mas aí não dá muita vontade de ser pai, porque qual que é o pai que eu tive, né? Sim. E que todos os meus amigos tiveram. E, né, assim, quais são os exemplos, né? E aí eu acho que vai para esse lugar que também tem um pouco a ver com o que eu estava falando, de que a mulher, ela é o lar, de certa forma, porque a nossa estrutura, ela força com que o homem saia de casa também, né? O homem, de certa forma, ele é feito para o mundo. E ele não é feito para a família, né? E ele não é feito... E aí isso faz também com que ele não seja criado dentro de um lugar de afeto, né? Porque daqui a pouco você vai embora, né? Tipo... o teu negócio, você vai criar tua família lá fora, né? Assim, tipo, e o quanto isso, né? Assim, muitas e muitas janelas, porque eu fico pensando assim no mito do herói, o filho pródigo, né? Assim, como tem essa coisa de que a construção sociocultural também, né? Assim, de que o homem ele vem pra família, ele cresce bonitinho, fofinho, que criança bonitinha, começou a virar adolescente, deu problema, não vou lidar com isso, vaza, vai pro mundo. Né? Se vira, e aí vai crescer, se transformar em homem na rua, né? Mas aí, qual é a educação? Aí é isso, né? É na pornografia, é dentro de um lugar de trabalho que é, né? Que é uma selva, que cada um, né, vive mais forte. Então a gente vai construindo mesmo esse homem muito sem afetividade, para depois ele voltar para casa, porque depois ele apanhou tanto na rua, né? Assim, ele tá tão sozinho, tá tão solitário, com relações tão pobres também, que aí ele volta para casa, mas aí ele volta para casa completamente danificado, né? Mesmo que tenha alcançado sucesso, porque aí o sucesso é um sucesso externo, né? Que é o sucesso financeiro, que é o sucesso de, meu filho deu certo, né? Tipo, porque ele comprou um carro, um apartamento. E daí acho que vem esse termo que a gente cunhou hoje aqui, que é o homem pessimismo, né? Que eu acho que daí vem para esse homem e bate esse homem pessimismo, porque as mulheres, né, a sociedade que já está refletindo de outras maneiras, chega para esse homem e fala, tudo isso que você é, vale. Falhou, não vale, errou, você está errando. Você está errando, você está errando. Agora se vire. E daí o homem entra numa angústia muito forte, e é por isso que, mas acho que
nesse caso, para sair de um lugar de tanto privilégio e conforto, precisa de uma angústia, a gente sabe na terapia, né? Sim. Equivalente para mover essa pessoa de um lugar tão acomodado para um lugar realmente de incômodo e querer mexer e trabalhar e desconstruir. Eu acho que essa é a grande crise da masculinidade que a gente está vivendo hoje também, que essa masculinidade hegemônica, ela não dá mais conta da realidade e das relações, principalmente. Tá tendo uma resposta papel já não serve mais, né? Esse papel do cara que só vem, paga as contas, exige o café da manhã na mesa, exige a roupa lavar. E aí isso eu acho muito... Eu te cortei. Não, vai lá. Porque o mais engraçado, né, é porque aí o cara vai, faz tudo isso, volta pra casa e no fim ele se casa com a mãe, né? Ele arranja uma mãe pra ele, né? Assim, pensando dentro desses padrões, né? Que aí é o homem que arranja a mulher que vai lavar roupa, que vai cuidar de casa. Inclusive, muitas relações chamando a parceira de mãe, né? Sim. Ou chamando de pai, ou chamando, né? Tipo, sim. Que é isso, né? Essa volta de que esse homem não cresceu mesmo, né? Ele continua sendo aquela criança ainda na busca do amor da mãe. Essa imagem, né, de que ele volta para um lar seguro, ele vai para a guerra e volta para um lar seguro, que também é a mitologia da guerra, né? O homem sai, luta, batalha, expõe a sua vida para proteger aquele núcleo, e daí ele volta e aquele núcleo serve a ele. Sim. Só que daí esse é um homem antiquado, né? É um homem que passou por uma guerra, mas não que a gente não tenha guerras no mundo hoje, mas inclusive para a gente não entrar mais em guerras, a gente poder sustentar a vida, esse script precisa mudar, né? E o problema é que a gente é educado, eu coloco a gente porque somos homens, mais uma vez, todos nós somos educados para isso. Eu fui, você foi, todo mundo está escutando aí, homem foi. Aí, sair, lutar, proteger, conquistar e trazer de volta para casa. Ah, Volney, mas é que isso é da humanidade, é filogenético, né? Vou dizer um termo difícil. Não é filogenético, gente. Não é uma questão da construção da existência humana. É uma questão histórica ao longo de muito tempo. E que influenciou a natureza, a nossa natureza também, né? Tem esse diálogo. Só que a questão é que hoje em dia o homem volta para casa e não é isso mais. Aquela mulher, ela tá indo para a guerra, ela tá indo lutar, ela tá indo... E ele volta para casa e tem alguém que é pau a pau ali com ele. Não vai mais baixar a cabeça. E não vai baixar a cabeça, né? Tem a mesma potência. E ele não sabe lidar porque ele ainda é um menino, emocionalmente. Ele é um grande menino. Poxa, Volney, então agora a gente vai ficar... Estamos pisando os homens? Não, a gente está olhando assim, poxa, é o lugar que a gente está hoje. Sim. E acho que é importante que não é esse lugar assim de pisar, né, assim, do julgamento, mas é poder compreender justamente para promover uma mudança saudável, né, assim, para poder promover um lugar em que os homens consigam estar satisfeitos com eles mesmos, porque ao mesmo tempo que a gente fala do homem pessimismo, que é o nosso novo termo, né, e que se fala, não tá fácil para a mulher, mas também não tá fácil para o homem. Os homens nunca sofreram tanto quanto agora, porque também tem esse aspecto muito cruel que é, se ele se encaixa nesse papel antiquado do homem, ele não satisfaz. Agora, se ele também se encontra num outro lugar, mais afetivo, mais cuidadoso, ele também não satisfaz muito, porque também o desejo da mulher tá meio fora de... Também não tá assentado num lugar muito saudável. Eu vou colocar assim, não só o desejo da mulher, pra gente não ficar num lugar binário, mas assim, o desejo do outro homem mesmo. O outro homem que olha para aquele homem, que é mais sensível, mais habilidoso emocionalmente, etc. E ele fala, não, esse cara aí não é homem. Esse aqui não tá no desejo, eu não vou ser amigo, eu não vou me conectar. Ou mesmo, a mulher nos conecta. E daí é complexo, porque é exigido que seja habilidoso emocionalmente, crítico socialmente, né? Se tire do lugar de poder, mas ao mesmo tempo que sustente o lugar de poder, que proteja, E daí... É uma coisa meio esquizofrênica, né? Completamente esquizofrênica. Daí é lógico que a gente tá ficando bem louco, né? Sim. Aí tá todo mundo bem louco. Tá todo mundo bem louco. Isso. A gente pode acabar aqui o podcast, já resolveu essa história. Obrigado, tá, gente? Era isso que a gente tinha pra hoje. Homens, vocês estão loucos. Todo mundo. Uma triangulação aqui. Uma triangulação. Mas assim, ó, eu tenho uma imagem que tá vindo pra mim, que é de um livro que eu vou indicar também depois, que é um psicólogo francês, escreveu isso na década de 90, então tem que atualizar um pouco das coisas que estão lá dentro, mas ele traz umas coisas preciosas, que é assim, a ausência do corpo do pai. Nós dois somos terapeutas corporais, né, psicoterapeutas corporais, e a gente sabe do quanto o corpo é um lugar importante, porque o corpo é a primeira casa, né, Fred? E pro homem, que nasce do corpo feminino,
né? Aquele corpo feminino é a primeira casa dele. Sim. E a segunda acaba sendo esse corpo, né? Que ele habita. Eu vou para um lugar bem psicológico aqui, me acompanha, galera. Bora. Então esse homem que nasceu, que está nesse corpo, a primeira noção dele de casa, de, né, morada, é o corpo feminino. Sim. Daí, ele vai se desenvolver na vida como um homem, um menino, uma criança. E a referência que ele tem na nossa cultura contemporânea não é de um corpo masculino educando, em que ele vai se conectando e se relacionando, é de um corpo feminino. Porque até ali os 3, 4 anos de idade, vamos dizer, a mãe está ali com o filho o tempo inteiro. Essa criança tem pouco contato com o corpo do pai. Então, essa imagem corporal, ele coloca, né, do menino, está muito relacionada com o que o corpo dele não é, que é o corpo da mãe. Então, ele não tem uma relação tão clara com o corpo dele. Sim. E quando o corpo do pai vai entrar em cena, não entra. Porque o pai é violento, ou esse corpo do pai é um corpo violento, é um corpo ausente, ou é um corpo sem possibilidade de afeto, sem possibilidade de contato, né? Porque eu não posso tocar meu filho, porque senão pega mal, né? Como é que eu vou pegar meu filho no colo? Como é que eu vou cheirar meu filho? Como é que eu vou... Sim, ninar ele, como é que eu vou segurar ele? Como é que ele pode tocar meu corpo, meus músculos? Daí, lógico, essa relação pai, filho, amor, né? Amor para um pai, assim. Então, essa relação não se constitui na maioria das relações masculinas. E quando isso não se constitui, esse homem vai sair para a vida dele sem corpo. Né? Ou seja, sem referência do que é sentir um corpo, entender que qual é o corpo dele. Um lugar bem psicológico. Falei, a gente vai para me acompanhar. E daí, quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele não se relaciona com o corpo a partir do corpo dele, se relaciona a partir daquilo que ele não sabe do corpo dele. Ele fica uma grande bagunça. Porque daí ele não tem morada. Daí como é que se ele não tem corpo, ele não tem como cuidar de algo. Tanto que a grande maioria dos homens tem uma... Não, exatamente. Não fala para o homem aí no médico para ver. Demora 5 meses a mais. Eu faço isso, eu sou bem assim. Então, esse é meu lado masculino tóxico comigo mesmo. Olha, eu vou dizer que a gente passa por isso. Eu também passo por isso. Todo mundo, todos os homens passam por isso. Acho que é raro quem não passa. Não autocuidado. Enquanto a mulher tá lá, ó, reloginho, né, cuidando da sua saúde. Por isso que os homens morrem mais cedo que as mulheres. Também. Entre muitas coisas, né? Entre falta de cuidado, assassinatos, ou seja... Porque tudo isso também é falta de cuidado consigo, com a sua verdade. Existência, com o seu corpo. Né? Então o Guy Corneau ele traz essa visão da ausência do corpo do pai, que eu acho que é muito potente para ajudar a gente a reconstituir essa relação com o nosso corpo a partir dos corpos de outros homens. E daí entra, daí eu falo, vai abrindo caixinha. Daí entra a homofobia internalizada. O homem não pode se relacionar com outro homem. Não estou fazendo sobre sexo aqui, né, gente? Então, sobre contato mesmo, afeto, carinho, toque, gentileza, presença. Nossa, dá pra entrar em muita coisa, né? Porque aí dá pra gente falar quanto, na verdade, homens heterossexuais são homoafetivos, né? Sim. Eles só se relacionam entre eles só amam os próprios pares. Mas estou ciente do nosso tempo, porque senão o nosso pod vai ficar com 3 horas. A gente talvez possa fazer mais uma edição. Eu acho interessante, porque a gente abriu uma caixinha de Pandora aqui, né? Eu acho que esse podcast da masculinidade é abrindo a caixa de Pandora. A caixa de... masculinidade. Coloca vai tirando várias coisinhas, né? Assim. Porque tá assim, né? E que é justamente isso, né? Assim, é um campo que, como você disse, não é muito falado, não foi tão trabalhado assim, então cada coisa que você abre reverbera em muitos outros campos, né? E não é um campo conclusivo também, né, Fred? Sim. Porque a gente está numa pesquisa nova sobre refletir e entender essas masculinidades. Os marcadores da interseccionalidade, né? Raça, classe social, orientação. Enfim, a gente abre uma gama de reflexão. A gente até tentou não entrar tanto, né? Acaba que tem que entrar, mas... Porque senão não daria tempo. Né? Não dá porque não dá tempo, porque é muita coisa. Então... Não é conclusivo porque a gente está numa grande pesquisa, eu acho, hoje, sobre isso. E essa pesquisa é muito prática. A ciência está fazendo tem pesquisa, tem reflexões, é muito importante, a gente tem que ir nessa direção, até porque isso embasa outros trabalhos e faz com que os homens acreditem que aquilo é necessário. Porque, né? Precisamos de muito convencimento para chegar no momento e tomar uma atitude. Dá trabalho fazer um homem ir para terapia. Dá muito trabalho. Na verdade, ele vai quando já descambou tudo. Geralmente quando já
normalmente. Então, é isso. Mas, podemos ir para o nosso próximo quadro. Devemos, né? Porque já foi o tempo. Já foi, bora. Vai. Agora é o momento Marília Gabi Gabriela. É um dos meus momentos favoritos do pod. Olha, até cruzei o braço aqui, tipo, ai meu Deus. Eu preciso arranjar uns óculos, assim, fazer igual aquele sketch que tinha, assim, 5 óculos na cabeça, assim. Faz sketch, eu vou. Faz sketch. Eu apoio. Tá. Eu vou te fazer perguntas rápidas, você vai responder com o que vem na cabeça, sem pensar muito, libera o teu inconsciente. Perigo. Sem julgamento, ao inconsciente, a gente não vai julgar. Ok. Não julguem, por favor. Bora lá? Pera. Tá. Vamos. Um vício. Me veio carne, porque eu tinha esse vício em carne. Tá. Um talento oculto. Falou oculto, com ele vai. Assoviar. Sério? Acho que você ia assovia pra fora e pra dentro. Não vou explicar detalhes. Tá. Continua. Amor. Ai, afeto e intimidade. Um medo. Ai, perder minhas pernas. Ai. Uma palavra. Foco. Foco. É bem você. Um arrependimento. Ai, tantos. Sim, tantos. Seguido de uma saudade. É sacanagem. Ok. Uma saudade. Ok, uma saudade. Ok, a resposta é ok. É ok. Tá, muito bom. Um lugar. Florestas. Uma mania. Rituais. Um sonho impossível. Nossa. Não acho que existem sonhos impossíveis, mas um sonho impossível talvez fosse voltar atrás no tempo e fazer outras escolhas. É um sonho impossível. Sim. Um ranço instantâneo. Nossa, tô me sentindo já até rancoroso, né? Porque eu quero voltar para trás, um sonho impossível voltar para trás. Muitos arrependimentos. Um ranço instantâneo. Tipo, aquela coisa, sabe assim, a pessoa que faz isso, assim, nossa, automaticamente. Não, é maracujá. Não sei se uma pessoa é instantânea, mas o maracujá pra mim é um ranço instantâneo. A vida é curta demais pra não ir atrás dos nossos sonhos. Um superpoder? Voar. Guilty pleasure. Nossa, são tantos. Nossa, eu tenho uma lista enorme. Nossa. Pois é. Tomar café com chocolate. É um guilty pleasure? Ok. Café com leite condensado. Nossa, um expresso com leite condensado. Nossa. Uma mentira que você contou pra si mesmo e acreditou. Que eu não sou capaz. Massa. Deixa eu tirar meu óculos agora. Okay. Suei aqui. Eu adoro essa parte. Nossa, legal, eu né? não tanto. Mas eu achei bom. Adorei essas respostas. Nossa, achei ótimo. Achei muito bom. Bem, estamos chegando quase no finzinho do nosso pod. Mas então, para terminar, eu queria pedir uma indicação. Pode ser de qualquer coisa. De livro, de filme, de série, evento. O que tem de bom para fazer na vida? Me conta. Tá, eu acho que Laboratório de Consentimento. Consent Lab é um trabalho sobre consentimento que eu acho fantástico. Inclusive, Linger faz. É uma pessoa que eu recomendo seguir também nas redes sociais. Nossa, é muito legal mesmo. Um negócio bem massa. Consentimento é uma parada necessária para a humanidade e fala sobre relações sexuais, afetivas, amorosas e vida no geral. Outro é esses 2 livros que eu estou estudando, lendo, que é esse do Gui Cornot, que é Pai Ausente, Filho Carente. Ele é um pouco outdated, preciso dar uma revisada em algumas coisas importantes, mas ele tem uma visão bem legal, assim, ele traz umas reflexões importantes. Você me indicou ele um tempo atrás, quando eu ia fazer um outro trabalho, gostei muito e acho que essa parte do corpo, para mim, também foi o que mais pegou. Sim. Mas, assim, muito massa mesmo. Tem umas questões de data, né? Assim, ele é um pouco datado, mas é um livro bem massa mesmo. Sim. Obrigado pela indicação. Imagina. E tem uma outra questão sobre intimidade entre homens que eu acho fantástico que fala lá. E outro livro que eu tô lendo agora, tô achando curioso, que é de uma poetisa,
ela escreve sobre masculinidades, ela fala sobre sagrado masculino, não gosto desse termo, particularmente, porque eu acho que acaba colocando de novo o homem num lugar tão distante de onde a gente já está vivendo e a gente precisa trabalhar aqui, né? Que se chama De Merlin a Dionísio, uma revisão dos arquétipos masculinos, que ela faz uma comparação lá sobre, traz esses arquétipos ou histórias de homens que têm masculinidades mais conectadas com a terra, essas coisas que a gente está falando de cuidado, bem interessante esse livro. E eu ia fazer mais uma indicação? Não lembro Acho agora. Já foi, ou não? Não sei. Deixa eu ver. Você falou de falar da Alanis também. É da Alanis. Gente, Alanis Morissette, né? Quem não gosta tem que aprender a gostar, os fãs, assim, né? Gente, ela me acompanhou a minha vida inteira. Ela é meio depressona, tem umas coisas que cortar os pulsos, mas as músicas, elas são tão reflexivas e fazem a gente botar a mão na cabeça, assim, e no coração, e falar, nossa, é verdade isso aí. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E você? Acho que você vai fazer também fazer. Geralmente eu sempre dou umas referências de coisa nada a ver com o tema, mas essa eu achei legal trazer coisas do tema mesmo. E, bem, tá bombando, né, a série Adolescência na Netflix. E é um seriado incrível mesmo, são só 4 episódios de 1 hora mais ou menos cada um. E é incrível por inúmeros fatores. Assim, primeiro pelo tema, porque isso é falar da masculinidade, é falar de como os nossos adolescentes estão crescendo e se perdendo através da internet, através da distância dos pais que não vêm. Não vou entrar muito porque eu não quero estragar, né? Não quero dar spoiler. E também tecnicamente, assim, porque posso estar mentindo de volta, que às vezes eu me engano nas coisas. Se não for o primeiro episódio inteiro gravado em one take, assim, tipo, sem corte de câmera, o episódio inteiro tem uma cena pelo menos de 40 minutos aí, sem corte. Intenso. O primeiro episódio é muito intenso, assim, é uma coisa assim, que você fica ali vendo o que está acontecendo, você fica, cara, nossa, tipo, é um psicologicamente muito pesado da criança, dos pais, você fica assim, cara, é muito intenso. E o ator é um garoto de 15 anos, na série ele parece um garotinho, na série acho que ele tecnicamente tem 13, mas você olha e você acha que ele tem 11, 12. Uau. E é um ator, assim, incrível. Nossa, tipo, o garoto manda muito bem. E o que eu acho mais legal da série é que ela não foca exclusivamente no caso dele. Ela abrange mesmo pra família. Isso eu acho muito rico também. Porque, geralmente, quando a gente vê coisas assim sobre crime e tal, acaba focando muito né, em quem perpetua o crime. E essa é uma série que vai falar muito, assim, do peso que é pra família, de como que é pro resto, né? E é muito bonita. Assim, apesar de tudo, assim, é uma série muito bonita também. Então essa série, vejam Adolescência, tá bem massa mesmo. E o outro é esse livro que eu já falei, que é do 6 Balas num Buraco Só, eu não sei se é Crise do Masculino ou Falência do Masculino, acho que é Crise do Masculino, do Silvério Trevisan, esqueci o primeiro nome dele. Não é José Silvério Trevisan, se eu não me engano. Depois eu vou pedir pro Gui colocar em algum lugar deste vídeo. Essas são as minhas 2 indicações. Pensar em algo que seja gostosinho de fazer. Será que eu penso em algo? Deixa eu ver. Algo gostoso pra fazer, Fred. Pois é. Minha vez de colocar os óculos. Posso fazer aquelas perguntas pra você? Já pensei em todo mundo. Pior é que eu fico pensando, na hora que virar a mesa, eu tô ferrado. Então, porque é muito difícil, né? É difícil. Tem umas coisas aqui que eu não tava esperando que saísse, mas vamos lá. Essa é a ideia. Vou fazer umas perguntas bem aleatórias. Não, mas é isso. É isso. Não vou falar algo gostoso pra fazer na cidade. Tá rolando o festival de teatro, mas quando o vídeo sair já não vai mais estar rolando, imagino. Então, mas vamos ao teatro. Indica um café. Café. Poxa, café tem tantos, na verdade, né? Bom. Eu gosto muito do café Prestinaria. Agora eles abriram, tem vários, né? Tem um ótimo perto do Angeloni, ali no Bigorrilho, que é o original. Super gostosinho. Tem o da Matheus Leme, que é gigantesco, no meio de um orquidário. Assim, esse eu acho mais gostoso ainda por isso. Assim, é um espaço bem... ele foi construído para ser um café, né? Então também tem essa coisa arquitetônica, assim, que é um espaço muito bonito também. Assim, já fui lá. Junto com as plantas. Vale a pena. Eu adoro plantas, então... Prestinaria da Matheus ou lá do Bigorrilho. Hoje em dia tem vários mini prestinariazinhas assim também, né? Mas
É isso. Essa é a minha dica de gostoso para fazer. Fala aí. Obrigado, querido. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado por trazer todo o seu conhecimento. Assim, quero agradecer também o convite. É um prazer estar aqui trocando com você, né, querido? Assim, muitas histórias aí. Muitas histórias. Isso, obrigado. Muito Valeu, bom estar querido. aqui. Obrigadão. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Até mais. Valeu.